Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Rede Previdência. Eu me chamo Cirlei Rechetelo e estou aqui com vocês semanalmente trazendo notícias e novidades do mundo do RPPS. Lembre de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber as notificações a cada vídeo novo que for publicado e curta este vídeo. É para você um simples procedimento, para nós ele é muito importante, para que continuemos aqui semanalmente trazendo notícias e novidades do mundo do RPPS. O assunto desta manhã diz respeito àquela situação de servidores detentores de cargo efetivo vinculados ao regime próprio de previdência social e que aposentam lá no regime geral, levando para o INSS tempo de contribuição deste vínculo efetivo. Como fica a situação desses servidores? A Orientação Normativa 02 de 2009 já trazia lá no artigo 79 uma recomendação no sentido de que houvesse a vacância deste cargo, para evitar que o mesmo vínculo de servidor efetivo com a administração gerasse duas aposentadorias, uma no regime geral e outra no RPPS. As situações foram sendo judicializadas e duas vertentes surgiram. Aquela em que o judiciário afirmava que havia sim a vacância, extingue aquele vínculo efetivo e ele vai ficar somente com a aposentadoria lá no regime geral, e a outra vertente no sentido de defender o servidor e dizer que ele poderia continuar. Contudo, o STF já estava propenso a essa outra linha, dizendo que havia a vacância do cargo público. E a Emenda Constitucional 103 de 2019 trouxe o parágrafo 14 para o artigo 37, afirmando então que sim, há a extinção do vínculo e a vacância do cargo, colocando uma pedra em cima dessa discussão. A Portaria 1467 recepciona essa norma constitucional no parágrafo único do artigo 70, mostrando a questão de desaverbação de tempo que já está averbado naquele ente. Ainda que fosse para aposentar lá no regime geral, como é que vai tirar, esse tempo que já está averbado aqui e trouxe vantagens funcionais para este cargo? Então, essas situações estão sendo vedadas pela Emenda Constitucional 103, algo que já era afirmado lá na Orientação Normativa 02 de 2009. Já com relação ao INSS, a Instrução Normativa 128 de 2022 diz que o INSS, no momento de concessão de um benefício de aposentadoria de servidor público, deve notificar a administração pública, deve notificar o ente ao qual aquele servidor está vinculado, informando acerca da data de início deste benefício. Fazendo desta forma, evitará situações que aconteciam antes, em que a administração pública não sabia que o servidor estava aposentado lá no regime geral, não era notificado pelo INSS. Então, se espera aqui, com clamor, que o INSS faça essa notificação, que cumpra esse artigo 246 da Instrução Normativa 128. E aí algumas dúvidas acontecem em função de toda essa circunstância. Como, por exemplo, se a administração pública toma conhecimento de que o servidor aposentou no regime geral e não contou para a administração, só que quando a administração toma conhecimento desta aposentadoria, aquele servidor está, por exemplo, em gozo de auxílio-doença, de licença para tratamento de saúde. Como vai tratar este caso nessa situação? Pois bem, ainda que esteja em gozo de licença para tratamento de saúde, esse servidor é desvinculado e vai estar lá no INSS, lá no regime geral, o seu amparo, pois é
não é constitucional, é inconstitucional a permanência dele no cargo. Outra circunstância diz respeito à pergunta, a questionamentos assim: é possível restituir ao ente aquele valor que ele levou, que ele desaverbou, entre aspas, porque ele retirou sem contar e levou lá para o INSS? Neste caso, não se vê essa possibilidade e haverá essa situação no momento da compensação previdenciária. No momento em que se faz isso lá no Comprev, é que haverá aí essa compensação para ambos os regimes. Então, fica claro que o servidor público efetivo vinculado ao regime próprio de previdência social, se aposentar porventura lá no INSS, utilizando contribuições do INSS relativas a este cargo efetivo, terá o rompimento do vínculo efetivo junto ao ente. Até a próxima semana, um grande abraço e faço aqui um convite especial. Assista hoje, às 19 horas, o programa RPPS ao vivo aqui no canal Rede Previdência, onde Vilmar Martins Júnior e eu estaremos recebendo a professora Elisa Faria para falar sobre cargos acumuláveis. Até logo mais!